Filipenses capítulo 1, versículo 23, quem achou diz amém. Amém. Diz o texto sagrado: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Você pode tomar o seu assento. Meu querido irmão, Deus abençoe a sua vida. Eu só vou lhe pedir um favor, amado. Você pode diminuir só um pouquinho o volume para mim? Eu já lhe agradeço imensamente em nome de Cristo. Queridos, o tema da mensagem desta noite é o Evangelho da Esperança. Estamos numa noite de quarta profética, mas o Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de falar sobre o Evangelho da Esperança. A mensagem no qual importa que toda a igreja ouça e aprenda a respeito daquilo que é a vontade de Deus para o homem. Ao mesmo tempo que o escritor sagrado nos fala sobre o alicerce e a firmeza da nossa fé, nos exorta a fim de que não venhamos a nos afastar da esperança do Evangelho que ouvimos. Paulo nos apresenta o Evangelho da Esperança. De fato, o Evangelho em que cremos, o qual também pregamos, é o Evangelho da Esperança. Eu lembro, queridos, em Atos capítulo 8, quando Filipe entra na cidade de Samaria, em Atos capítulo 8, versículo 5, a Bíblia vai dizer que, descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Eu costumo dizer, amados, que a mensagem que o mundo precisa ouvir está nos lábios de cada um de nós. A igreja não tem uma preocupação maior que não seja pregar a Cristo. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho que salva, que cura, que transforma, que liberta, sabe, que muda a situação. Eu gosto muito do hino da harpa 322. O refrão daquele hino diz: nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo Evangelho que nos fala de perdão e que transforma o homem velho numa nova criação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O cristianismo é a religião da esperança. A única que apresenta uma mensagem de esperança ao pecador, baseada em fundamentos sólidos e verdadeiros. O cristianismo é a única religião que traz o Deus da esperança, o Salvador da esperança, o livro da esperança e uma mensagem de esperança para todos os homens. A mensagem do Evangelho é universal. Ela alcança o pequeno, ela alcança o médio, ela alcança o alto, o magro, o gordo, o preto, o branco, o coreano, o chinês. Ela alcança todos os homens, amados. A mensagem do Evangelho é aquilo que o mundo está precisando ouvir. Irmãos, infelizmente nós estamos nos degladiando, sabe, brigando com questões que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas quando eu leio a Bíblia Sagrada, principalmente em Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer para nós que a igreja tinha prazer de pregar a Cristo. A igreja vivia na esperança da volta de Cristo. Cada dia que passa, amados, a igreja vai se distanciando mais daquilo que a palavra de Deus propõe para nós. Aleluia. Deus, precisamos trabalhar agora para trazer a igreja ao retorno para as Escrituras. Para que a igreja tenha essa esperança. Para que a igreja continue a sua caminhada anunciando a Cristo. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Por favor, me entenda. A igreja não tem que brigar por política. A igreja não tem que se meter em política. A igreja não tem que defender este candidato, aquele candidato ou outro candidato. Não, a igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada para influenciar as esferas onde o governo não chega, onde os magistrados não chegam, onde os poderosos não chegam, porque seja no alto do morro, seja na rua, seja no asfalto, seja no bairro, a igreja vai onde homens não querem ir, porque nós fomos chamados para pregar a mensagem de esperança. Agora vamos entender o que é o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que as boas novas da esperança. A palavra Evangelho significa boas novas.
O Evangelho de Cristo traz as boas novas da esperança. A mensagem que o cristianismo prega é baseada em fatos históricos e verdadeiros e efeitos práticos e transformadores na vida das pessoas. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, nós temos muitas religiões. Cristianismo, catolicismo, espiritismo, budismo e tantos outros ismos que temos por aí afora. Mas nenhuma religião tem uma mensagem tão transformadora quanto o cristianismo. Glória a Deus! O cristianismo é a única religião do mundo que o seu fundador morreu, ressuscitou e está vivo à destra de Deus. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Dessa maneira, a nossa esperança atinge os 3 tempos: passado, presente e futuro. Toda pessoa que integra o cristianismo, que foi alcançada pela mensagem do Evangelho, ela vai proclamar transformação de vida. Ninguém há que entre no Evangelho e permaneça da mesma maneira. Quando nós somos alcançados pela mensagem do Evangelho, isso produz transformação de vida. Isso gera em nós uma mudança. Aquilo que éramos, não somos mais. Agora, se permanece da mesma forma, tem alguma coisa errada. Porque ninguém experimenta o poder do Evangelho e permanece o mesmo. Glória a Deus. Aleluia. As Escrituras Sagradas nos mostram a eficácia da esperança humana no passado, no presente e no futuro. Baseado nesta verdade, Pedro escreve dizendo: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. 2 Pedro 1,16. Pedro está dizendo, em outras palavras, nós não pregamos uma mensagem fria, não pregamos uma mensagem vazia, não pregamos uma mensagem criada por nós, porque nós falamos daquilo que vimos e ouvimos. Nós andamos com o Mestre, comemos com o Mestre, viajamos com o Mestre, partilhamos de milagres com o Mestre. Então aquilo que nós falamos é fiel, aquilo que nós falamos é verdadeiro, querido. Isto é proposto pela transformação que o Evangelho gera dentro de cada um de nós. O apóstolo Pedro fala da viva esperança que recebemos. 1 Pedro 1,3 ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Querido, a sua esperança não é morta. Ela não pode ser morta, ela tem que ser viva. A igreja caminha dia após dia na esperança de que Ele vai voltar para buscar o seu povo. Isso deve nos manter firmes. A gente não serve a Deus, irmãos, por aquilo que Ele dá, por aquilo que Ele pode oferecer. Não. Os benefícios do Evangelho hoje são colocados como tema central. O tema central do Evangelho é a morte, a ressurreição de Cristo, o retorno de Cristo para buscar a sua igreja, e que a igreja precisa ter compromisso de ter uma vida santa. Este é o fundamento da mensagem do Evangelho. Mas a cada dia que passa, a igreja parece que vai se esquecendo disso. A igreja vai abandonando essas verdades. A igreja vai se entremetendo em tantos assuntos e tantas coisas que não nos competem, que a gente vai nos afastando daquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. Não, amados, eu sei que nós vivemos lutas, tribulações. Ninguém esperava uma pandemia desse porte que nós enfrentamos há tempos atrás. Estamos ainda sofrendo as consequências dela. Tiraram muita gente de nós. Essa pandemia levou muita gente, muitos entes queridos, parentes, gente querida, gente amada do nosso convívio, pastores, ministros, líderes, perderam sua vida. Mas eu digo para você que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados e levados para encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a esperança da igreja. Hoje nós temos a esperança, amanhã nós temos a esperança, depois de amanhã temos a esperança. Essa esperança não pode morrer em nós, essa esperança não pode se apagar em nós. O apóstolo Pedro exorta sobre a necessidade de mostrarmos ao mundo qual a razão desta viva esperança que temos. Glória a Deus. Amados, falar de Jesus ao mundo é expressar a esperança que há dentro de nós.
Você sabe que tem muita gente que não gosta de evangelismo, não gosta de ar livre, não gosta de falar, eu tenho vergonha. Mas a verdade é que nós fomos chamados para testemunhar. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amados, nós temos uma obra, uma função. O problema é que a gente está esperando ser consagrado, ser líder, ser ministro. Não, testemunhar é para todos. Todos aqueles que experimentaram o poder transformador do Evangelho têm a obrigação de falar daquilo que Jesus fez na sua vida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz: ai de mim se não anunciar o Evangelho, porque me é imposta esta obrigação. A igreja tem a obrigação de pregar o Evangelho. Agora, por favor, querido, entenda. A igreja tem a obrigação de pregar o Evangelho. Não são essas mensagens que chamam de Evangelho. Glória a Jesus. Dizer que você vai prosperar, que você vai vencer, que você é o melhor de Deus, que você é a menina dos olhos de Deus, que você é a pessoa mais especial. Isso tudo é invenção, isso tudo é colocado dentro do Evangelho. Isso não é Evangelho. Mensagens que massageiam o teu ego, mensagens que não dizem para você que você precisa se arrepender do seu pecado, mensagens que não dizem para você que você tem que mudar de vida e receber Jesus para ir morar no céu, não são Evangelho. Essas mensagens que transformaram, que mudaram hoje a centralidade da mensagem, não é Evangelho. O Evangelho fala de um mundo perdido, que só encontra o caminho certo para o céu na pessoa bendita do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 1 Pedro 3,15 ele diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estai preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Vocês têm que estar preparados para responder o porquê que você é crente. Porque o mundo lá fora está observando. Infelizmente nós vemos hoje, irmãos, um evangelho sendo pregado que não tem gerado transformação de vidas. A pessoa vem para o evangelho e permanece da mesma forma que andava no mundo. Prova disso é a quantidade de crentes que estão no nosso meio, em muitas igrejas, vivendo da mesma forma ou até pior do que um incrédulo vive. Esse evangelho que tem sido pregado não tem gerado mudança de vida. Consequentemente, se você não experimentou, você não pode falar daquilo que você não conhece. E Pedro está dizendo: você tem que estar preparado para responder qual a razão da sua fé. Os crentes hoje estão acuados diante da realidade que o mundo vive. O mundo hoje, os crentes hoje, eles falam de qualquer assunto. Os crentes hoje se especializam em todo assunto. Discute futebol, que é uma maravilha. Fala do time, até briga se for o caso. Meu Deus. Mas não sabe falar da esperança que há no seu coração na pessoa de Cristo. Não sabe falar de Jesus, não sabe evangelizar, não sabe testemunhar. Nós precisamos de um evangelho que produza experiência com Deus, irmão. Nós precisamos de uma mensagem que faça a pessoa ter uma fé sólida. As pessoas hoje entram na igreja, participam de cultos, de reuniões, e para elas são prometidas um monte de coisa. Coisas essas que, se não acontecerem, ela vai embora da igreja, se frustra com Deus, se frustra com Cristo, se frustra com o Evangelho e não quer mais saber de igreja. Só que, irmãos, a nossa responsabilidade é levar as pessoas ao céu. Aleluia. Se Deus abençoar a minha vida, amém. Se Deus não abençoar, não tem problema. Eu quero ir para o céu, eu quero morar no céu, eu quero esperar as coisas do céu. Se já ressuscitastes com Cristo, pensar nas coisas que são de cima, pensar nas coisas que são do céu, isso deve ocupar a minha mente. Aleluia, glória a Deus. Colossenses 1:27 diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia.
Cristo precisa ser formado em nós. Por que a gente vem à igreja? Por que a gente é crente? Glória a Por que a Deus. gente cultua? Se você olhar, não tem lógica esse negócio aqui não. Tem não. Um lugar com uma cadeira, uma tribuna, uma Bíblia, que antigamente só tinha capa preta, agora tem azul, tem vermelha, tem vinho, tem rosa, tem branca, tem marrom, tem... Hoje você tem até a Bíblia no celular, no tablet, no computador. E a gente vem e fica aqui 2 horas cantando, batendo palma, dizendo glória a um Deus que você não está vendo, que não tem imagem nenhuma. Sai daqui, dá um negócio de parte do Senhor, que o mundo não entende. Mas a gente entende. Por que que a gente faz isso? Porque nós tivemos experiência com Deus. Porque este evangelho entrou na minha vida, e uma vez que ele entra, eu não posso ser a mesma pessoa que eu era outrora. Meu Deus. Todas as pessoas que tiveram encontro com Cristo, você vê isso nos evangelhos, tiveram uma vida transformada. Aleluia. A gente não precisa ser crente para receber milagres, irmão. Milagre qualquer um recebe. Bênção qualquer um recebe. Você olha por um católico, parente seu, crê que Deus vai operar e ele recebe um milagre. Nós precisamos servir a Deus para receber salvação. Nós precisamos servir a Deus para ter o direito de ir morar no céu. A igreja precisa falar mais da cruz. A igreja precisa falar mais do céu. A igreja precisa falar mais de santidade. A igreja precisa falar mais daquilo que é pertinente às coisas de Deus. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Amados, entenda isso aqui que nós lemos, 1 Timóteo 1:1. A nossa esperança não é o que ele faz ou o que ele pode fazer, é ele. Glória a Deus. A nossa esperança é ele, é Cristo. Cristo é tudo o que eu preciso. Cristo é tudo o que eu necessito. As lutas vêm, as tribulações vêm, as dificuldades vêm, mas eu preciso estar alicerçado em Cristo. O problema é que muita gente hoje está alicerçada no pastor, na liderança. Se a liderança cai, ele cai junto. Não, querido. Você tem a obrigação de estar alicerçado em Cristo. Quais são os fundamentos do Evangelho da Esperança? Vamos ver e caminhar para o final. Diferentemente de outras religiões que apresentam um Deus irado a todo instante, constantemente apaziguado por amuletos supersticiosos, o cristianismo apresenta um Deus de esperança, paz e amor. Romanos 15:12 diz: E outra vez diz Isaías: Uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. 1 Timóteo 4:10: Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. 1 Timóteo 5:8: Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Veja, onde é que fica o capacete? Glória a Deus. Onde fica o capacete? Hã? Não ouvi. Cabe aqui, ó. Tá aqui, ó. Glória a Deus. Por que o capacete? E Paulo vai dizer aqui, ó. Cadê? Tendo por capacete a esperança da salvação. Porque a salvação tem que habitar aqui, ó. Aleluia. Você tem que pensar nisso 24 horas. Você tem que acordar pensando na salvação. Tomar café pensando na salvação. Almoçar pensando na salvação. Viver o seu dia, à tarde, pensando na salvação. Fazer a janta pensando na salvação. Lavar a louça pensando na salvação. Estudar pensando na salvação. Viver a sua vida pensando na salvação. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a salvação deve ocupar a tua mente 24 horas por dia. O crente que pensa na salvação não tem tempo de pensar em desviar da fé. O tempo que o crente pensa na salvação,
Enquanto ele está pensando na salvação, não está pensando em desviar, em pecar. Ele está querendo consagrar a vida, santificar, fugir do pecado, fugir daquilo que me afasta de Deus e viver uma vida santa, reta, íntegra, a cada dia, 24 horas, buscando agradar a Deus. Jesus. Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, 4 diz: porque tudo quanto dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Querido, eu não sei como é a sua vida. Glória a Jesus. Tem lutas? Com certeza. Tribulações inúmeras, provações, a gente perde a conta. Só que Paulo está dizendo: tenhamos esperança. O grande problema, amados, é que às vezes a gente pensa só no arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar, eu vou consagrar minha vida. Ou então às vezes a pessoa: não, Jesus não vai voltar agora não. Aí eu posso fazer o que eu quero, só que tem um porém. Se Jesus não voltar, você pode morrer. E aí entra o problema. Glória a Jesus. Se você morrer sem salvação, onde vai viver a eternidade atual? Glória. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, eu falo sempre disso na igreja. Glória a Jesus. Um homem muito preocupado com os bens materiais, tinha muito já, não tinha como guardar. Ele quebra os celeiros e constrói outros maiores para guardar aquilo que ele conquistara. E ele olha para tudo aquilo que ele tinha guardado e diz para a sua alma: alma, temos muitos bens em depósito, come, bebe e folga. Jesus disse para os discípulos que naquele homem, naquele dia, ouviu uma voz. Deus falou para aquele homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? A gente está muito preocupado em conquistar bens nesse mundo. Não há nada de mal você querer estudar, trabalhar para ter uma vida melhor. Não há mal você ter bens. Mas a sua maior preocupação deve ser a salvação da sua alma. Glória a Jesus. A sua maior preocupação deve ser o seu estado espiritual. Tudo que você conquistar nessa terra, eu digo para você, você não vai levar para a eternidade. As únicas pessoas que levam para o túmulo os seus bens eram os faraós. E mesmo assim não usavam na outra vida. A gente não leva. Tanto não leva, porque quando se abre a cova para sepultar alguém, antigamente eram 7 palmos, agora são 4 palmos de terra. Não vai caber um carro, não vai caber uma casa, não vai caber o orgulho que muitas vezes a gente tem, como bem disse a irmã aqui, o nariz empinado, os olhos altivos, a soberba do coração. Não, irmãos, nada disso vai. E quando a gente vai para o outro lado, é só Deus e a gente. Glória a Jesus. Morreu, segue-se o juízo. Aleluia. Se você vive uma vida com Deus aqui nesta terra, em santidade, obediência, assegurando a cada dia o cumprimento das Sagradas Escrituras na tua vida, você assegura uma eternidade com Deus, mas tem que receber Jesus primeiro como Salvador. Essa história de que todos são filhos de Deus, isso é mentira, isso é invenção. Biblicamente, João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O ser humano só é feito filho de Deus quando ele levanta a mão e reconhece a Cristo Jesus como Salvador. Aleluia. Quando ele professa a fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Deus deseja, irmãos, que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. E a única verdade é Cristo. João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Precisamos entender isso, irmãos, e servi-lo de coração. Reconhecê-lo como Senhor, como Salvador de nossas vidas, para assegurar uma eternidade com Deus. Aleluia.
Mas se dermos as costas, Glória. Glória a Jesus. É Jesus, aleluia. a coisa periga para o lado desse tal. Que todo aquele que rejeita Cristo, e eu costumo sempre dizer, amados, você pode ser a melhor pessoa nesse mundo, porque bom por bom, Cornélio também era bom, e era homem de oração, era homem que dava esmola, era homem piedoso. Mas se tudo isso bastasse para a salvação, Deus não mandava um anjo na casa de Cornélio, mandando ele mandar 2 homens para buscar a Pedro, para que Pedro, ao chegar na sua casa, lhe pregasse o Evangelho. Glória a Deus. Isso prova para nós que para sermos salvos precisamos ouvir a mensagem do Evangelho. E essa mensagem só a igreja tem, só eu tenho, só você tem, só nós temos a mensagem que o mundo precisa ouvir. Para a gente fechar, eu entrego o microfone. A nossa esperança está depositada no Pai, o Deus da esperança, no Filho, Jesus Cristo, Glória a o Deus. Salvador da esperança, no Espírito Santo, o Espírito da esperança, e na Bíblia Sagrada, o livro da esperança. Estes são os maiores fundamentos do Evangelho da esperança. Eu queria orar com você. Posso colocar a igreja de pé? Posso, Por gentileza, se coloque de pé. Que você entenda o propósito de Deus para nós, para que nós possamos viver um evangelho verdadeiro, não um evangelho de mentira, não um evangelho maquiado, mas um evangelho vivo, porque só o evangelho transforma a nossa vida. Eu gostaria que, por bondade, você desse a mão a essa pessoa que está ao seu lado. Nós vamos orar juntos esta noite. Curve a sua cabeça. Querido Deus, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Senhor, não há nada melhor para nós do que ouvirmos a tua palavra. Ela é a verdade. Ela limpa, transforma, purifica. Ela faz com que o homem velho seja feito em nova criatura. E Paulo vai dizer aos Coríntios que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Senhor, eu quero rogar ao Espírito Santo que esta palavra possa produzir frutos em nossos corações, possa criar raízes, ó Deus, para que a cada dia possamos produzir os frutos desta palavra na nossa casa, no colégio, no trabalho, na rua, onde quer que estejamos. A salvação da nossa alma, a esperança em Cristo Jesus possa habitar em nossas mentes, em nossos corações, e que aqueles que não te conhecem ainda, Senhor, através de nós possam conhecer-te, para que o céu seja povoado, para que o reino de Deus seja, Pai, proclamado através de cada um de nós, e assim, ó Deus, conseguirmos almas para os céus, para que quando o Senhor voltar, ou sermos chamados pela morte à eternidade, possamos, Senhor, nos encontrar nos céus, e ainda nesta terra, como igreja, na certeza, tendo o Evangelho da esperança em nossos corações, possamos proclamar dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tudo isso, ó Pai, nós lhe agradecemos na certeza da resposta, em nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa palavra, aplauda bem forte o nome do Senhor, que Ele